neste encontro altamente produtivo, nós vamos hoje colocar uma temática interessante quando queremos fazer a vitória à depressão, a libertação aos painéis de tristeza, de dor, de pensamentos negativos, de perturbações. Nós poderíamos dizer que hoje vamos falar sobre a arte de envolver, de vencer, de lidar, de se envolver com os conflitos. No campo da depressão, tem um fator que já falamos a respeito da depressão com mania, a depressão unipolar, falamos do que o depressivo unipolar deve fazer, o que o depressivo bipolar deve também se comportar dentro de um painel, a busca de uma renovação. Já discorremos sobre a importância da família, tecendo também que a arte de você fazer o enfrentamento dos conflitos, talvez você vá depender de pessoas amigas, pessoas que estão ao seu lado. E os familiares precisam compreender que exerce um fator preponderante na recuperação da autoestima alta do depressivo. O familiar não é um fator importante, ele é imprescindível. Familiar que consegue fazer uma gestão motivadora, sem ofensas e também sem aquele limite de aceitação de tudo que o depressivo quer, porque ele está numa área de conforto em razão das dificuldades que ele passa, então ele quer acomodar-se. O bom familiar é aquele que consegue o meio termo de motivar sem ofender, de envolver sem aquele assodamento dos comportamentos. Portanto, a arte de solucionar, envolver, resolver com resoluções interessantes os conflitos é no sentido de o apoio familiar. Um depressivo que tem uma profunda situação altamente negativada, que não tem condições de fazer enfrentamentos, ele precisa ser apoiado. Os enfrentamentos devem ser sempre de maneira otimista, renovadora. Um dos pontos mais importantes dos conflitos é que eles passam. Você precisa lembrar que todo conflito é passageiro, é uma fase. Tanto é verdade que os conflitos que você já venceu, você vai esquecendo e tem que fazer um esforço muito grande para se lembrar deles. O conflito de hoje, o problema de hoje, a situação incômoda de hoje, amanhã vai ser esquecida. Então nós não podemos gastar tanta energia na solução desses conflitos. Quando chega um conflito, quando chega um problema, a primeira pergunta que deve ser feita é o seguinte: essa solução é para agora? Depende do tempo? Depende só de mim? Depende de outras pessoas? E aí você vai buscar exatamente as forças, as ações dentro daquilo que você pode fazer. Tem problemas que não dependem de você, tem problemas que dependem dos outros. Então você não pode fazer esta gestão. Esta semana nós estamos fazendo no grupo psicoterapêutico as colocações, quando uma senhora começou a chorar e disse: eu tenho um problema grave, mas muito grave. Começou a chorar, soluçava. Quando é assim, nós favorecemos na dinâmica espiritual que a pessoa desabafe, porque às vezes ela retém, e chegou naquele momento de confiabilidade. O grupo gerou nela um painel de confiabilidade, gerou também confiança em si próprio.
em abrir aquilo que estava angustiando. E nós deixamos, e tinha uma psicóloga também no grupo, que o ideal seria deixá-la chorar. E ela chorou muito, chorou uns 4 minutos. E nós falando coisas positivas, que ela tinha que realmente dar apoio àquilo e tirar para fora tudo aquilo que a angustiava, e que nós estávamos ali como irmãos queridos, companheiros fraternos, em solidariedade. Alguém chegou perto dela, uma senhora, e a abraçou, e ela chorou. Depois que ela chorou muito, aos poucos falou: agora você respire fundo, faça aquela estruturação, nós explicamos da respiração dentro do diafragma, realmente fazer o acompanhamento para que você possa eliminar um pouco das tensões, porque ali tem derrame de adrenalina para todos os lados. Ela foi pela respiração, fomos pausando a respiração, colocando-a pausadamente, e ela conseguiu falar. O problema é que minha filha, minha sobrinha neta, está numa cidade da França, e ela agora diagnosticou-se nela um câncer muito grave, exatamente numa área muito delicada do abdômen, que é o pâncreas, e ela tem 3 filhos, e nós não sabemos o que vai ser dela. Teve um problema com o marido já não está ali, ela foi para trabalhar há algum tempo, e o que fazer? Nós começamos a falar: bom, então a primeira coisa que você tem que fazer, como é um tratamento espiritual, fazer orações para ela, envolvê-la. Mas como você pode envolvê-la se você está precisando de envolvimento? Então, primeiro momento, o problema está lá, mas o problema tem que sair daí. Você tem que ser a solução. Para que você possa ser a solução, você tem que buscar energia. Eu posso ajudar a minha sobrinha neta, eu posso ajudar, mas eu tenho que me equilibrar. Aí foi se equilibrando, e chegamos à conclusão, depois de 10 minutos mais ou menos de tratativas naquele problema levantado, que ela precisava fazer um apoio através de um psicólogo para fortalecê-la. E foi interessante que já começamos naquele mesmo momento uma atividade para fortalecê-la, e ela foi: eu posso, eu domino, eu tenho condições. E ela foi, no final, para gratificação nossa, ela já estava em condições de fazer alguma coisa, vendo uma luz no túnel, mas tinha desabafado, tinha colocado para fora todo aquele peso, toda aquela perturbação. Acalmou, tranquilizou, a dor de cabeça que estava latejando não mais se fez presente, e a solução dos conflitos foram, naqueles momentos, as técnicas foram altamente positivadas, no afã de fortalecê-la para depois ela fortalecer a companheira. Tem problemas que não dependem de nós, tem problemas que dependem dos outros, mas se nós não cuidarmos do nosso campo íntimo, nós enfermamos. Então a grande sacada que nós estamos aprendendo nesse campo da psicoterapia é racionalizar. Você precisa racionalizar. Tem determinados problemas que atingem painéis emocionais tão intensos que você tem que, aos poucos, falar: não, mas por que eu estou assim? Qual seria a melhor solução? E a psicoterapia, as pessoas vão perguntar, vai perguntando junto contigo: olha, a melhor posição, na minha opinião, seria fazer tal coisa, a melhor posição seria fazer aquela outra coisa. E nós vamos descobrindo soluções. Tem também um fato muito interessante de uma pessoa que estava com um problema lancinante num trabalho de psicoterapia espiritual,
E ela falou assim, olha, eu preciso desabafar. E começou a falar do problema, falar do problema, falar do problema. Quando terminou de falar do problema, depois de 1 minuto, 2 minutos, 3, não sabemos mensurar, nem marcamos o tempo. Ela falou assim, agora que eu falei, eu estou vendo, eu acho que eu vou fazer tal coisa, assim, assim, eu acho que é a melhor solução. E falou, ai, que coisa linda, como vocês me ajudaram, que coisa fantástica. O pessoal ficou olhando. O que ela precisava fazer era desabafar, e ao desabafar, ela mesma foi buscando soluções na racionalização. Então, se pede sempre para racionalizar. Bom, no meu problema eu acho que eu devo fazer tal coisa, porque o melhor seria isso. Ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa, já resolveu. Então nós precisamos compreender que sozinhos nós não vamos sair dos problemas. Eles vão ficar tomando conta de todos os nossos painéis mentais, psicológicos, emocionais, e vão nos destruir. Então nós precisamos de uma voz, de um ouvido amigo, e às vezes até de um ombro amigo, para que você possa realmente, num grupo ou com uma pessoa ou 2 pessoas que você tenha confiabilidade, abrir teu coração. O diálogo para a solução dos conflitos é o caminho mais fácil, porque através das disposições de tempo, de atenção, você pode realmente sentir o apreço, o apoio, a consideração, arrimar-se e assim, neste campo renovador, agora aguerrido de estar sendo ouvido e sendo acarinhado, sendo atendido, você solucionar os problemas. O grande momento, portanto, é fazer um atendimento de empatia. Você vai ouvir uma pessoa, você familiar, você amigo, uma pessoa depressiva, você tem que dar atenção a ela, ouvi-la, deixar com que ela primeiro coloque todas as suas evidências íntimas, e aos poucos, buscando a luz num caminho que tem que ser pela empatia. A pessoa que envolve um campo depressivo tem que ser empático, ele não pode ser irritado, ele não pode ficar a todo momento como se estivesse sendo um enfado para ele, com um semblante de feedback que, ao invés de ajudar, joga a pessoa lá embaixo. Elas são muito sensíveis, as pessoas depressivas. Elas estão muito maceradas, muito dificultadas, muito ofendidas, muito machucadas. Então, elas precisam de uma atenção, um campo empático, de você sentir o que o outro está sentindo e fazer o melhor que você possa para que a sua palavra, a sua dinâmica comportamental, gestual, o olhar, não há condição de você pedir para um depressivo repetir. Ele não vai repetir. Ele vai simplesmente estar naquela condição de falar, depois ele não encontra palavras. Então você tem que estar empático, atento. Ele tem que sentir o seu campo motivacional. Se você for religioso, envolva com fraternidade, com vibrações positivas, dinâmicas, com fluidos bons. O que é produzir fluido bom? É você envolver a pessoa com uma disposição muito grande e o seu pensamento está no campo motivador da força magnética do amor divino. Você tem que ser um instrumento do apoio. Assim como Jesus estava caindo, quase soterrado pela trave, e o soldado determinou que aquele senhor forte, tomado de poeira, de Cirênio, Simão, senhor, não sabia o nome, ajude o prisioneiro. Simão veio, fortaleceu aquela trave no ombro. O Senhor respirou profundamente e um oscilar de esperança envolveu Simão.
E aquele lucilar de esperança, quando Simão voltou à sua casa, distante, porque ele veio buscar remédio em Jerusalém, aquele lucilar de esperança e de luz, quando ele foi buscar a sua casa, pensando que Alexandre já tinha morrido, porque ele foi buscar remédio para o filho, não encontrou porque estava tudo fechado, somente deparou com o momento da crucificação do Senhor, quando veio a notícia de que Alexandre estava com saúde. Quando ele viu Alexandre com saúde, ele lembrou do olhar, o doce olhar, o lucilar de esperança do meigo Senhor. Isto deve ser um exemplo. A empatia amorosa e sublime de alguém que quer apoiar um depressivo.